dissemos ontem, também vou a se sentar para participar do louvor, para participar dos cânticos espirituais e para ouvir da palavra do Senhor. Orar, quando for orar, também se concentrar e falar com Deus. Esses são os atos, os momentos do culto que nós temos que passá-los para nossos pequenos. Então, pedimos aos pais que sejam colaboradores conosco, ensinando seus filhos, nesse momento, a cultuar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vou procurar aqui um versículo que eu quero ler antes de nós orarmos. Eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 7, a partir do versículo 54. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54. Podemos ler, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua destra. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Amém, meus irmãos? Até aí. Eu chamo a atenção para os irmãos, nós estamos aqui, irmãos, nesses dias, desde quinta-feira, estudando e abordando o tema supremacia do Senhor. Hoje nós tivemos um aprendizado maravilhoso sobre o aprendizado da palavra, né? A importância de nós nos dedicarmos ao hábito saudável da leitura da palavra de Deus. Então, tem sido dias ricos, abençoados, que nós temos tocado em verdades tremendas sobre essa supremacia do Senhor. E nisto, meus irmãos, esse versículo que nós lemos aqui, fala de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. A Bíblia diz que Estevão foi chamado para ser diácono, e em um dado momento, ele fez um discurso maravilhoso sobre a pessoa de Jesus Cristo. E nesse momento, aqueles líderes que estavam ali ficaram enfurecidos. E a palavra de Deus diz que enquanto Estevão estava no pré-martírio ali para ser morto, a Bíblia diz que Estevão teve uma visão, os céus se abriram e ele viu a glória do Senhor. E nesse momento ele disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus à destra da majestade do Senhor.
Isso nos traz uma lição muito maravilhosa, irmãos. Nenhum de nós passamos pela aflição que aquele homem passou, graças a Deus, porque nós estamos vivos aqui. Nenhum de nós deu a sua vida pelo testemunho do Evangelho. Não foi o caso de Estevão. Estevão deu a sua vida. Estevão deu a sua vida pelo testemunho do Evangelho. Mas o que eu quero dizer a você, meus irmãos, é que mesmo nesse momento, o Senhor deu-se a mostrar a Estevão que mesmo ele passando por essa dura aflição, o Senhor continuava sentado no seu trono. E o Filho de Deus, à destra da majestade do trono dele. É como se o Senhor estivesse trazendo uma mensagem para Estevão. Tudo está debaixo do meu controle. Tudo está na minha soberana mão. Nada se furtou ao meu controle. Os céus abertos, o Senhor deu a ver a majestade dele. Estevão ali, irmãos, foi levado, foi recolhido aos céus. Glória ao Senhor por isso. Então, meus amados, nós estamos justamente abordando isso. O Deus que nós servimos, nada se furta à sua vontade. Nós precisamos conhecer mais de Deus. Nós precisamos, irmãos, a cada dia, ter esse conhecimento mais aprofundado, para que assim sendo, meus irmãos, a gente possa cumprir o que a Bíblia diz no Salmo, que nós usamos como um versículo divisa: o Senhor reina, regozije-se a terra. Para ter regozijo na terra, é necessário ter uma concepção exata que tudo está sobre o reino e sobre o controle do Senhor. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu queria convidar aqui o nosso amado pastor, o pastor Ângelo, para fazer a oração inicial, né? E logo após nós estaremos louvando. Pois eu não ia me esquecendo do nome do pastor. Eu ia chamando Luiz Couto. Eu sabia que era Couto o sobrenome. Ângelo Couto, eu ia chamando Luiz Couto. Até parece com Luiz Couto, né, o deputado. Graças e paz, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Prepare seu coração, a sua alma para receber da parte do Senhor. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, nós te damos graças por esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Verdade é, ó Deus, que louvar o teu nome é um grande privilégio. E nós temos que cada vez mais nos render a esse privilégio maravilhoso. Que o Senhor prepare o nosso coração, nos prepare para recebermos a tua palavra. Que possamos ser edificados, que possamos ser exortados, consolados, direcionados pela tua palavra. Ao tempo também que pedimos que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, que tudo aquilo, ó Deus, que fizermos aqui, façamos com um único propósito, de te glorificar acima de todas as coisas. É assim, ó Deus, que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós vamos ter um período de louvor. Convido agora o Ministério de Louvor para estar louvando ao Senhor. Nós saudamos os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Nós viemos aqui nessa noite para prestar o nosso culto a quem é de direito, né? Hoje, muitas pessoas estão ali na cidade, né? Cultuando ao Deus deles, né? Cultuando alguém que não merece, não é? Mas nós estamos aqui com a certeza de que estamos prestando o nosso culto a quem é de direito, porque só Ele é digno. Amém? Então, vamos começar declarando o nosso amor ao Senhor e cantando a bondade dEle. Amém? Ó Senhor Jesus, recebe o nosso louvor, Pai. Todos os dias
eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Então declare que Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, a tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom.
Porque Tu és fiel, não a nós, mas a Tua palavra. Tu és fiel à Tua palavra. Ó Senhor, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Pai. Recebe o nosso louvor nessa noite, Senhor. Nós não saímos da nossa casa nessa noite para apenas assistir um culto, Pai. Mas para receber de Ti e entregar tudo o que nós temos, mesmo sendo tão pouco, Senhor. Mas que o Senhor possa receber, que o Senhor possa renovar as nossas forças, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Recebe o nosso louvor. Oh, Senhor Jesus. Tu és o Deus que deixou o céu para nos buscar. Oh, Senhor, nós não merecíamos, Pai. Mas o Senhor fez. E nós Te agradecemos e Te louvamos por isso. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos e veio para nos resgatar. Por maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, o Deus que venceu a morte. Se nós formos procurar na tumba, ela está vazia. Oh, Senhor, todos os outros estão lá. Todos os outros que morreram estão lá, mas o Senhor não está, porque o Senhor vive e reina para todo sempre. Vamos declarar, igreja: a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória.
Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. E todo joelho se dobrará diante de ti, Pai. Nós cremos, Senhor. Todo ser que vive, louve ao teu nome, Senhor. Nós estamos aqui para isso, Pai. Então recebe, Senhor, o nosso louvor, em nome de Jesus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Soberania, que todos reconheçam, Pai, que só Tu és Deus, Senhor, só Tu és. Louvado seja o Teu nome.
nome, Senhor, porque Tu és digno, Pai. Tu és digno, Senhor. Eu gostaria que nesse momento você fechasse seus olhos, se desligasse de tudo aquilo que está ao seu redor, se ligasse apenas em você e Deus. É você e o Senhor nessa noite. Entregue ao Senhor tudo aquilo que você veio deixar aqui aos pés dele. Entregue ao Senhor os seus problemas. Entregue ao Senhor os seus planos, os seus sonhos, as suas preocupações. Porque Ele é santo, Ele é digno, Ele é poderoso. Ele é o Deus da nossa vida. Ó Senhor, nós queremos entregar, Pai, em Tuas mãos, Senhor, tudo aquilo que nós deixamos, tudo aquilo que nós tivemos resistência algum dia. Que nesse momento, Pai, os nossos corações se abram. Ó Senhor, que nesse momento nós possamos entregar a Ti, Senhor, porque só Tu és digno. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Louve ao Senhor. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Mais uma vez, digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto. Oh, louva a igreja. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Louvado seja o teu nome, Senhor. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Vamos louvar a igreja essa parte. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva.
de Jesus. Louvado seja nessa noite, Pai. Amém. Nós agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós queremos saudar a todos que estão conosco, né? Queremos, de uma forma especial, saudar o irmão Cleves, pastor Cleves, ali da Igreja Batista, na cidade de Várzea, que veio com os irmãos, né? Os irmãos ali do assentamento, o Inácio com toda a família, né? Irmã Tereza. Sejam todos muito bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Queremos agradecer mais uma vez ao pastor Ângelo, com a irmã Dilma, que desde de manhã, que está conosco aqui na comunhão, né, na feijoada, disse que ele comeu com força, viu? Glória a Deus. E, de uma forma especial, também saudar o nosso pastor preletor da noite, pastor Tiago Nascimento, que veio com um casal, né? Sejam todos... Como é que a igreja diz, irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, né? O pastor Tiago, nós tivemos um encontro recente, fizemos uma partida recreativa de futebol e o nosso time da Renovo Emerson estava dando de 4-1. Eu digo, vamos deixar empatar, senão o homem não vai pregar no retiro. Aí a gente amenizou e deixou empatar. E graças a Deus ele está aqui. Pastor, venha em nome de Jesus trazer a preciosa palavra do Senhor. Irmãos queridos, boa noite, graça e paz. Que bom estar com vocês mais uma vez, rever os nossos irmãos, amigos, companheiros de ministério e também os demais, né, companheiros das partidas de futebol. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos aqui. É uma noite de bons encontros essa, certamente. E eu tenho uma grata surpresa de reencontrar o pastor Ângelo. Ele certamente não vai lembrar de mim, né, com esse rosto grisalho, mas eu tive a alegria de ser aluno do pastor Ângelo no seminário da Igreja Ação Evangélica, em Campina Grande, ainda há muitos anos atrás, pastor. Não somente eu, mas também como Messias de Campina Grande. Dali nós fomos para o Seminário Presbiteriano do Norte, onde fizemos também mais alguns anos de seminário. E há 7 anos eu fui ordenado pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil e pastoreio aqui na cidade de Patos. Então, isso certamente deve alegrar o seu coração em ver que um aluno seu seguiu o ministério e pastoreia o rebanho do Senhor. Estou feliz em poder lhe encontrar hoje aqui depois de tantos anos. Meus irmãos, eu quero tratar com vocês a respeito do nosso tema dessa ocasião. Porém, eu peço aos irmãos que, como costumeiramente faço, nessa noite em especial, os irmãos considerem o fato de que, em se tratando de uma ocasião como essa, que permite alguma informalidade, nós iremos tratar do nosso assunto, porém, nesse modo de tratar, nesse jeito de tratar, como sempre fazemos em retiro, né, a exposição com alguma flexibilidade, especialmente com relação às formalidades que normalmente são comuns no culto ao Senhor. Antes, porém, eu quero trazer um abraço aos irmãos da nossa igreja, a terceira igreja presbiteriana em Patos. Quando você estiver em Patos e você não puder voltar para Santa Luzia no domingo e você quiser cultuar conosco, pode ir, nós haveremos de receber você. Nós ficamos ali localizados na rua Fátima de Lourdes com a rua Miguel Imperiano, ao lado do antigo INSS. Pode ir tranquilo, nós não vamos batizar o seu filho, tá? Só se você deixar. Então, esteja conosco se você estiver ali pela cidade de Patos. A nossa igreja já ouve falar sobre vocês por esses encontros. O presbítero Rogério pregou domingo em um culto com vocês. Ele é um presbítero, embora não nesse momento em atividade, mas em disponibilidade.
e é certamente um dos nossos bons pregadores ali em nossa igreja. Vamos à palavra de Deus, meus irmãos. Abramos as Escrituras em Salmos, no livro dos Salmos, Salmo de número 19. Eu me sinto muito honrado também em ocupar essa tribuna depois, dos nossos irmãos que já aqui falaram, nosso irmão Dalton e, em especial, o nosso irmão Jamerson, de Campina Grande, por quem eu também tenho um grande carinho e admiração. Nós temos, meus irmãos, diante dos nossos olhos o tema proposto pelos irmãos para essa ocasião. Eu quero abordá-lo a partir da instrução do Senhor por meio do Salmo 19, que trata a respeito das duas grandes revelações de Deus. E então nós iremos observar aquilo que esse salmo traz nesse sentido, e então ver que nas duas formas de revelação de Deus, a sua glória se faz manifesta. Então, a glória de Deus, que é o nosso tema, será tratado a partir desse texto que nós temos diante dos nossos olhos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo, sai dos seus aposentos e se regozija, como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Vamos ao Senhor em oração. Ó Deus, nós estamos aqui mais uma vez diante do Senhor, assentados à tua mesa para esse banquete espiritual. Tendo já cantado essas verdades tão profundas, reveladas em tua palavra a respeito de quem tu és, como cantamos, digno de toda glória, Senhor, Rei, soberano, fiel e injusto em tudo que tu fazes. Agora, porém, nós queremos ver a tua glória de maneira mais nítida até, por meio da pregação da tua palavra. Nada mais nos importa, Senhor, agora do que sermos expostos à beleza que há em ti, revelada no Evangelho. Agora, porém, diante das palavras poéticas do Salmo 19, nós haveremos de caminhar por um terreno santo, vendo a tua glória na criação e a tua glória na revelação. Faze-nos, ó Deus, nos encantar mais uma vez com isto. Se perdemos o encantamento da tua glória ou pela tua glória, que o teu Espírito nos ajude a ver isto mais uma vez. E conforme diz o Salmo, nós assim pedimos, que o meditar de cada coração e que o falar dos lábios desse que fala sejam agradáveis diante de ti, Senhor. Amém. É uma verdade para todos nós de que a Escritura é um livro escrito para que nós conheçamos mais profundamente o Senhor. Esse é um fato inegável, inclusive na Escritura. A Bíblia é um livro sobre Deus. Isso fica tão claro para nós, meus irmãos, quando nós lemos esse livro sagrado,
A Bíblia, por exemplo, começa com a descrição das ações de Deus na criação. Ela diz em sua primeira frase, no princípio, Deus. Não diz no princípio o homem, no princípio os anjos, no princípio a força da natureza, mas diz no princípio Deus. A partícula no, ela pode ser entendida como para o princípio Deus. Para que houvesse princípio, Deus agiu. Para que houvesse história, Deus agiu. Para que houvesse calendário, relógio, tempo, para que houvesse alguma coisa no universo, a mão de Deus, a sua voz, o Deus Trino agiu na terra. É um livro que não somente começa a tratar sobre Deus e as suas ações, mas também segue com inúmeras, centenas de histórias, todas elas conduzidas por Deus. Definitivamente, meus irmãos, não é um livro sobre os homens. Não é um livro sobre Davi, sobre João, sobre Isaías, sobre José, talvez você goste muito dele, sobre outros homens importantes. É um livro que tem muitos homens importantes, é fato, porém todos esses homens são figuras em segundo plano. Todos aqueles que talvez você tenha, talvez até como sendo os seus preferidos, Gideão, Abraão, Isaque, seja lá quem for, Davi ou outro nome, todos esses nomes são personagens secundários de uma história onde há um ator e um autor principal. As histórias, portanto, da Escritura apontam para Deus, a sua beleza, quem Ele é, o que Ele faz, os seus propósitos na terra. A Escritura não somente começa falando sobre Deus e as suas ações, não somente continua tratando de histórias que revelam mais sobre Deus, mas também ela se encerra apontando para a glória na manifestação de Deus. Definitivamente não é um livro sobre nós, sobre Tiago, sobre o que o Tiago poderá ser, sobre aquilo que ele poderá alcançar. Não é um livro sobre sonhos, não é um livro sobre as nossas próprias histórias individuais, sobre as nossas conquistas, nem mesmo sobre as nossas perdas. Mas é um livro sobre aquele que é o autor de todas as coisas. E sabe, meus irmãos, Deus não abre mão disso. Ele não permitirá que a história tenha outro protagonista que seja mais importante do que ele. Nenhum homem da história poderá ofuscar a glória que Deus reivindica a si mesmo na Escritura. Nenhum homem poderá ser mais importante, nenhuma história poderá ter maior ênfase do que a história e o personagem principal da Escritura, que é o próprio Deus. O Salmo 19 nos ajuda nesse sentido. Talvez você não o perceba deste modo, mas esse salmo, sendo dividido em duas partes, ele nos ajuda a compreender a glória de Deus em um primeiro plano e a glória de Deus em um segundo e mais profundo e mais glorioso plano. Primeiro, do versículo 1 ao versículo 6, a glória de Deus revelada na criação. Do versículo 7 ao versículo 14, especificamente do versículo 7 até o versículo de número 11, versículo 10, a glória de Deus revelada na sua revelação especial. Alguns homens tratam disso de duas formas. Eu compartilho com vocês agora. Primeiramente, do versículo 1 ao versículo 6, quando Deus se revela de maneira geral. Aquilo que alguns chamam, de fato, desse modo, revelação geral de Deus. A revelação que se dá por meio das obras das suas mãos. A revelação de Deus a partir daquilo que Ele criou. Deus se faz conhecido em alguma medida por meio das obras das suas mãos. A palavra é cheia de textos que nos ajudariam nesse sentido a compreender a glória de Deus por meio das coisas que Ele criou. Vejamos as palavras do salmista, meus irmãos. Ele diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Percebam isso. O que ele haverá de dizer daqui para frente, inclusive a partir do versículo de número 3 em específico, versículo 3 e 4, aliás, é que a criação das mãos do Senhor declara, proclama, diz a respeito daquele que criou todas as coisas. Os céus anunciam a glória de Deus. O firmamento
os dias que se seguem, a noite que se segue de outra noite. E o texto então diz, sem que haja um som, uma voz ouvida, no versículo de número 3, isso é posto, aliás, 3 e 4, não havendo som nem palavras, e não havendo nada disso, ouve-se uma voz. É claro que a linguagem aqui é poética, meus irmãos, e nós precisamos ter o mínimo da compreensão do que a linguagem poética pretende nos ensinar. Ela fala geralmente por meio de comparação. Ela está dizendo aqui claramente a nós que é possível conhecer Deus em alguma medida por meio das obras que ele criou. E eu quero que você note isso aqui, porque ele fala dos ciclos naturais da semana, dos meses, dos dias. Um dia vem e vai, a noite vem e vai. A forma como isso acontece, a maneira harmoniosa como as coisas acontecem, apontam para aquilo que esse salmo pretende nos ensinar inicialmente, a glória de Deus sendo revelada por meio da criação. A maneira singular como as coisas estão postas no mundo ao nosso redor revelam, meus irmãos, de que há um maestro. Eu não sei se você já teve a experiência de assistir uma grande orquestra tocando, talvez até pela TV. Se você fizer isso, você vai perceber que ali, diante da grande orquestra, há um maestro que rege os grandes e poderosos instrumentos e rege também aqueles pequeninos instrumentos que talvez passem despercebidos aos nossos olhos, mas que são fundamentais no processo e no todo daquela apresentação. Deus, portanto, é como esse maestro que conduz todas as coisas existentes, de maneira que elas funcionam de maneira harmoniosa. O dia vem, a noite vai, o ciclo das coisas ao nosso redor. Alguns autores dizem dessa forma, o grande outdoor de Deus, diante dos nossos olhos, a criação, revelando a sua glória diante dos nossos olhos. O Salmo de número 8, se você for até ele haverá de nos ajudar também nesse sentido. Por favor, folheie algumas páginas em sua Bíblia ou vá com o seu aplicativo da Escritura até o Salmo de número 8 e veja o que diz no versículo de número 3 do Salmo 8. É um salmo que trata a respeito da glória de Deus, de quem é Deus, de quem é o homem e do privilégio que Deus dá ao homem em ser um agente seu na criação. Perceba isso. Observe o versículo 3. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, o que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Me permita explicar o Salmo 8 assim, bem resumidamente. Primeiro, como disse, ele trata sobre quem é Deus. E a expressão hebraica usada é exatamente essa. Quem é Deus? Depois, refere-se ao homem, como no versículo 4, e a expressão não é quem, é o que é o homem. Porque, comparado a Deus, o homem é tratado exatamente assim. Que coisa é o homem diante da glória de Deus? O que é o homem diante daquele que fez todas as coisas, que estabeleceu os fundamentos do universo? Porém, esse mesmo homem, mais adiante no versículo 6, é tratado com grande privilégio quando o texto diz: deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés tudo pusestes. Então, perceba isso. O Salmo 8 trata a respeito da glória de Deus revelada nas obras que ele mesmo criou. De fato, meus irmãos, o Senhor dispõe a nós algo glorioso, a criação ao nosso redor revela que há um Deus. Não somente no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento você tem essa verdade. Então vamos até lá, Romanos capítulo de número 1 e versículo de número 20. Paulo diz a respeito da glória, da beleza de Deus revelada na criação. Capítulo 1 e versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ora, não há como, meus irmãos, negar esse fato.
Deus é visto em sua glória por meio das obras que ele fez. O livro dos Salmos, inclusive, nos ajuda a compreender isto e glorificar a Deus por isto. São diversos salmos no Saltério que dizem assim: grandes são as obras do Senhor, louvem ao seu nome. A observação, portanto, da glória de Deus, revelada por meio da criação, deve ser aquilo que nos inclina não somente a reconhecer a sua glória, mas também a adorá-lo. E esse é o primeiro ponto do Salmo de número 19, a revelação geral de Deus. O segundo ponto, portanto, é aquele que é tratado a partir do versículo de número 7 em diante. Esse primeiro ponto é tratado por alguns escritores como sendo a imagem de Deus como sendo transcendente. O Deus que transcende o nosso olhar, que se revela por meio das coisas que estão diante dos nossos olhos. Agora, porém, a partir do versículo de número 7, o que nós teremos é aquilo que é chamado de revelação especial de Deus. A revelação de Deus por meio da sua revelação, da sua palavra. Qual é a diferença básica entre elas? A diferença básica é muito simples. Primeiro, a revelação geral de Deus é para todas as pessoas, ímpios e crentes, cristãos e não cristãos. Os ímpios podem olhar para a criação e entender que há um Deus que criou todas aquelas coisas. Porém, a revelação geral, ela não gera no coração do homem arrependimento e fé para ser salvo. É necessário, portanto, que haja uma revelação especial. Quando nós olhamos para a criação ao nosso redor, a informação que nós temos é: há um Deus criador. Quando nós olhamos para a revelação especial de Deus, que é a Escritura, nós entendemos: há um Deus redentor. E esse Deus redentor revela a sua glória por meio da sua palavra. Eu preciso que você faça um exercício básico comigo aqui, a partir do versículo 7. Perceba, nós vamos olhar nos versículos cada termo que se refere à Escritura Sagrada. Veja, os termos que são sinônimos, todos eles apontam para a mesma coisa. Primeiro, lei, no versículo 7. Ainda no versículo 7, testemunho. Versículo 8, preceitos. Versículo 8 ainda, mandamento. Versículo de número 9, você tem o termo juízos. Todos esses termos são sinônimos para apontar uma mesma coisa: a palavra do Senhor. A lei do Senhor é perfeita, a palavra do Senhor é perfeita. O testemunho do Senhor é fiel, a palavra do Senhor é fiel. Mais adiante, os preceitos do Senhor são retos, a palavra do Senhor é reta. O mandamento do Senhor é puro, a palavra do Senhor é puro. Os juízos do Senhor são verdadeiros, a palavra do Senhor é verdadeira. Deus, portanto, se faz conhecido por meio da sua palavra. Mas não somente isso. Eu quero que você faça um outro exercício comigo agora, encontrando juntamente comigo os adjetivos que são trazidos nesse texto. As qualidades que são apontadas nesse texto. Primeiro, perfeição. Segundo, no versículo 7 ainda, fidelidade. Versículo 8, retidão. Versículo 8 ainda, pureza, relacionada a mandamento, pureza. No versículo 9, relacionada a juízos verdadeiros ou verdade. E no versículo 10, ele acrescenta a palavra do Senhor, o sentido de que ela é mais agradável ao paladar do que qualquer coisa, e ela é mais preciosa, mais cara, mais valiosa do que muito ouro depurado. Então, note essas coisas. A palavra do Senhor é descrita como sendo fiel, reta, pura, límpida, verdadeira, justa. Todos esses adjetivos são mencionados à Escritura Sagrada e eles são também adjetivos que nós usamos para nos referir ao próprio Deus.
Ora, nós podemos dizer de Deus que ele é fiel, versículo 7. Que ele é reto, versículo 7. Versículo 8, que ele é puro, límpido. Versículo 9, que ele é verdadeiro. Que ele é, conforme o versículo 10, mais agradável do que qualquer outra coisa e mais valioso do que qualquer ouro ou do que muito ouro depurado. O ponto aqui essencial é a Escritura, ela revela a natureza de Deus. Por quê? Porque a Escritura, o texto sagrado, é a manifestação de quem Deus é. Ora, por que nós, cristãos, portanto, diante da afirmação de que aquilo que eu digo da Escritura, eu digo de Deus? A Escritura é inerrante, Deus é inerrante. A Escritura é fiel, Deus é fiel. A Escritura não passa, Deus não passará. Porque ela é uma manifestação da natureza de Deus. Por que nós, então, diante disso, dizemos que a Escritura não contém erros? Porque se ela é uma manifestação da natureza de Deus, se ela contém erros, Deus contém erros. Se ele contém erros, ele não pode ser Deus. Se ele não é Deus, a nossa fé é em vão. Mas lembre-se que o Novo Testamento diz que os homens que escreveram esses livros, eles foram movidos. A palavra ali, inspirados, meus irmãos, ela não deve ser entendida meramente como sendo uma sensação dos autores bíblicos, como quem foi emocionalmente inclinado a escrever alguma coisa. A palavra grega ali é mover. Eles foram tirados das suas motivações. Os autores bíblicos foram tirados das suas inclinações para fazer e registrar conforme a vontade do Senhor. Assim, portanto, a revelação de Deus, ela é de fato perfeita. O apóstolo Paulo, quando fala a Timóteo, ele diz exatamente essa verdade. Ele diz que a revelação, a Escritura, ela é inspirada por Deus. A palavra ali, né, é a palavra sopro, ou hálito, ou voz, como sendo procedente de Deus. A Escritura é o hálito do próprio Deus, como quem fala e você pode ouvir, como a experiência de alguém falar ao seu ouvido e você sente o hálito tocar a sua pele. A Escritura é o próprio soprar de Deus, vem de Deus, emana de Deus, desce do alto. É por isso, então, que ela é a revelação especial de Deus. Um dos pontos centrais, então, é considerarmos que, ao olhar para a natureza, nós temos a revelação da glória de Deus em um nível que não pode salvar. Nenhum homem pode olhar o pôr do sol, por mais belo que seja na Praia do Jacaré, em João Pessoa, seja em outra capital do Brasil ou qualquer lugar do mundo, ninguém olha a natureza bela e diz: eu sou um homem pecador. Porque a visão, a compreensão da beleza, da glória de Deus na natureza não traz a consciência de pecado, porém, a revelação especial de Deus traz. Você olha a Escritura e você diz: eu preciso de um Salvador. Porque nela o Criador revela-se como Redentor. Isso, meus irmãos, é tão límpido na Escritura, tão claro na Escritura. Toda ela é a respeito da salvação que se revela em Cristo Jesus. Até mesmo as histórias que nós contamos muitas vezes, atribuindo a elas um significado principal que não é pretendido pelo autor bíblico.
as histórias que nós amamos, por exemplo, a história de Moisés. Moisés, chamado por Deus para ir ao Egito libertar um povo. O que é isso senão o Evangelho? Moisés é o enviado de Deus ao Egito para libertar um povo. Cristo é o enviado de Deus para libertar aquele que crê. A belíssima história de Abraão, que vai com seu filho no alto do monte, coloca-o sobre o altar, e antes de imolar o seu filho, ouve a voz que diz: Abraão, não faças tal coisa. Eis um cordeiro ao seu lado. Abraão então tira o seu filho do altar, toma o cordeiro e coloca no seu lugar a doutrina da substituição, o sacrifício vicário de Cristo. A morte que nós merecíamos não recaiu sobre nós, antes Cristo morreu em nosso lugar. De maneira que o punhal que Abraão não cravou em seu filho, Deus cravou em Cristo no alto da cruz. E a história de Abraão, centenas e centenas de anos antes do nascimento de Cristo, apontava para essa realidade. A história de Moisés não é só uma história sobre um homem que foi ao Egito tirar um povo cativo. É a prefiguração da glória de Deus em Cristo por meio da salvação e a libertação do seu povo. A história de Abraão não é simplesmente uma história emocionante de um pai que teve a coragem de subir um monte e sacrificar o seu filho. É antes a história da salvação em Cristo, que assim como proveu o cordeiro para Isaque, proveu a nós o cordeiro para a nossa salvação. A história de José, que nós costumeiramente dizemos que é uma história sobre sonhos, sobre planos da vida, sobre questões relacionadas às nossas aspirações, sobre as humilhações que nós passamos, e quando não é de fato. Porque o próprio José diz a respeito do que é a sua história. Quando ele se dá a conhecer aos seus irmãos, ele diz: venham aqui. Foi Deus quem usou vocês para me trazer aqui. Foi Deus quem moveu a mão de vocês. Foi Deus quem usou a maldade do vosso coração. Eu não vim aqui por causa simplesmente da maldade de vocês. Deus usou essa maldade para cumprir seu propósito. E José entrega o sentido da sua história. Ele diz: porque para a preservação da vida Deus me trouxe. E ali você tem o significado da história dele, porque da família de José seria preservada uma linhagem da qual viria o Salvador. Perceba então que toda a Escritura diz a respeito da glória redentora em Cristo. Os sacrifícios, ler sobre eles, estudá-los, desde o primeiro oferecido pelo próprio Deus em Gênesis 3, até o último na cruz do Calvário, que foi o do próprio Cristo. Quando você olha os sacrifícios do Antigo Testamento, você está seguindo o rastro de sangue até chegar no alto do Calvário, onde o sangue foi derramado pela última vez. Os sacerdotes ficavam empapados de sangue, salpicados de sangue naqueles sacrifícios. Tudo isso prefigurando o derramamento de sangue do próprio Cristo. Os sacrifícios, portanto, do Antigo Testamento não perdoavam os pecados, eles suspendiam a punição. A punição que recaiu em todos os sentidos sobre aquele que carregou a dura e pesada cruz, o peso do nosso pecado. E Deus mostra isso ao mundo desde o princípio da Escritura, revelando que por meio da Escritura, na revelação especial de Deus, a glória dele pode ser vista de maneira mais profunda e ampla e suficiente. Quando, porém, Cristo sobre a cruz,
e entrega a sua vida, ele ali não morreu para tornar possível a salvação. Ele morreu para tornar certa a salvação, uma vez que a sua obra é perfeita. Ora, o próprio Cristo diz isso, meus irmãos. Não são meras palavras minhas, mas o próprio Cristo, se você for a Lucas, capítulo de número 24, Lucas 24, o próprio Cristo está explicando as Escrituras e, como bom pregador que era, ele reúne informações muito preciosas. Primeiro, Lucas 24, observe, por favor. Veja. Lucas 24. Deixa eu só localizar aqui um dos versos. Eu estou em Lucas mesmo? Estou. Muito bem. Versículo 24, versículo 44, veja. A seguir, Jesus disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então se lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Observe isso. Cristo está dizendo a respeito de mim. As Escrituras falam. E veja, abriu-se o entendimento para compreenderem as Escrituras. Quando é que eu compreendo as Escrituras? Quando eu entendo que ela é a respeito da glória de Cristo. Do contrário, nós estamos ainda em um nível limitado de compreensão. E aí veja, Cristo diz, e lhes disse, versículo 46, assim está escrito que Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Cristo diz, portanto, que aquilo a respeito dele que está escrito era que ele haveria de cumprir perfeitamente a sua obra. Assim, portanto, a sua glória está exatamente nisto. Veja, Romanos capítulo de número 1, quando o escritor bíblico, o apóstolo, ele diz, a partir do versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por Deus, outrora, por intermédio dos seus profetas nas Escrituras, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. O apóstolo Paulo, portanto, diz que vem anunciar aquele que fora antes prometido por Deus nas Escrituras. As Escrituras, portanto, meus irmãos, conforme podemos perceber, sendo a revelação especial de Deus, revela a sua glória na pessoa e na revelação de Cristo Jesus. Esses são os dois pontos essenciais. A esse segundo ponto, no Salmo 19, é dito que ele revela o Deus imanente. Nos primeiros versos, o Deus transcendente, mas no segundo momento, na segunda parte, o Deus imanente. Dentro, o Deus que vem, o Deus que age na história. E essa é uma compreensão que você precisa ter sobre Deus. Ele atua dentro da história, age na história, age em nós, por meio de nós, mas ele também está fora da história. Ele não depende da história. O profeta disse, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não é eu era.
Porque no passado, Deus é. No presente, Deus é. No futuro, Deus é. No passado, Ele não era. No futuro, Ele não será. Ele é. E o princípio é que passado, presente e futuro estão diante dele no mesmo segundo. Deus olha passado e presente e futuro como quem está olhando uma fotografia. Todas as coisas do passado estão diante dele nesse momento e o futuro também está diante dele. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Antes do Gênesis, antes do haja luz, Ele é. Nós é que dependemos dessas categorias temporais, nos referimos ao dia de amanhã como amanhã, não sabemos o que vai acontecer, somos surpreendidos por coisas que nos entristecem, ou somos alegrados por boas surpresas, mas Deus não. Como disse o poeta Estênio Márcios, talvez conhecido de muitos dos irmãos, ele diz sobre o futuro: não se preocupe com o seu futuro, porque Deus já esteve lá. Deus esteve lá, diz o poeta. No sentido de que Ele sabe exatamente cada coisa que acontecerá no futuro. Eu tenho duas implicações finais, meus irmãos. Primeiro, Deus deve ser glorificado. A consciência da glória de Deus deve nos levar a viver de modo que Ele seja glorificado. Você precisa glorificar a Deus da maneira como você vive. Lá em nossa igreja nós estamos nas quartas-feiras na sala dos homens tratando sobre portai-vos varonilmente. São estudos focados na vida do homem de modo geral. E uma das coisas que nós temos aprendido, inclusive recentemente, é sobre a ordenança de Deus aos homens para o trabalho. Deus criou os homens para o trabalho. O trabalho não é uma punição, foi dado antes da queda, antes da entrada do pecado no mundo, foi dado para o deleite do homem. O homem foi criado para o trabalho. Portanto, rejeição, preguiça e outras coisas são pecado mesmo. Porque quando o homem rejeita trabalhar, ele está indo contra a própria natureza. Deus o fez para aquele fim. O mundo estranho que a gente vive hoje, ganhe dinheiro sem trabalhar, fique milionário sem trabalhar, tudo isso é contrário à natureza das coisas criadas por Deus, que disse que nós enriqueceremos, se enriquecermos, que nós haveremos de produzir riqueza por meio do trabalho das nossas próprias mãos. O apóstolo Paulo disse: por meio das vossas próprias mãos, produzam com que viver e com que ajudar ao necessitado. Não pelo trabalho de outro, não pelo esforço do outro, mas pelo nosso próprio, a Escritura diz. Assim, portanto, o modo como nós vivemos, os puritanos chamaram isso de corandel, né? A vida diante de Deus. Meus irmãos, nós não informamos a Deus sobre a nossa vida. A gente sempre pensa isso, né? Eu preciso contar a Deus como é que está a minha vida. Você deve contar, mas sabendo que Ele sabe exatamente. Até as partes que você não conta, Ele sabe. Até as muitas vezes que você não se refere aos pecados que praticou, aquilo que você disse, aquilo que você falou, nós agimos o tempo todo diante de Deus. Os nossos acertos estão diante de Deus. A maneira como nós agimos corretamente está diante de Deus. Os nossos pecados estão diante do Senhor. Lembre-se disso. Os nossos pecados são praticados diante da face de Deus. Não é que a gente diz a Ele como se Ele não soubesse: Senhor, eu pequei contra Ti. E Ele, nossa, não tinha percebido, não sabia. Não! Enquanto nós pecamos, Ele está vendo no exato segundo. A nossa tolice é achar que o escuro esconde, que o quarto com luz apagada esconde, que a madrugada pode esconder os pecados de Deus. Mas nós pecamos diante da face do Senhor, tal como, por exemplo, um marido que toma uma mulher que não é sua e tem intimidades com ela diante da sua esposa.
diante da face, nós traímos a Deus pecando diante do olhar dele. Assim como também os nossos atos bons estão diante dele o tempo inteiro, porém, a consciência da glória de Deus não deve ser simplesmente uma compreensão de que Deus é grande, glorioso, maravilhoso, mas isso tem que arder no peito, mover as mãos. Porque tem muita gente que sabe que Deus é glorioso. Tem muita gente que sabe que Deus é tremendo. Deus é tremendo, é soberano. Tem muita gente que lê páginas e páginas de livros teológicos, textos bíblicos, viram páginas e páginas, e aquilo está na sua mente, mas não ardeu no peito. Não pode ser assim, meus irmãos. Nós precisamos crescer no entendimento e na ação. Se você continuar virando páginas e páginas de livro, entendendo intelectualmente Deus, você vai morrer comido de traças, de tanto papel que você está virando. E aquilo não terá praticidade na sua vida. Nós devemos crescer e avançar no conhecimento, ao passo que praticamos aquilo que cremos. Os antigos tinham uma frase muito bonita. Eles diziam assim: fazemos o que fazemos porque cremos no que cremos. A maneira como agimos está fundamentada naquilo que nós declaramos crer. Não está desassociada, então nós cremos, nós entendemos e então nós praticamos, nós vivemos. Você então precisa trabalhar para a glória de Deus, meu irmão e minha irmã que me ouve aqui. Isso significa trabalhar honestamente, ser submisso naquilo que deve ser submisso. E se você liderar sabiamente. Trabalhar para a glória de Deus significa, então, conforme Paulo disse aos Colossenses, trabalhem corretamente, não apenas na presença dos vossos patrões. Olha o que Paulo diz. Como quem está vendo a gente, ele diz: olha, você não deve fazer um bom trabalho apenas porque seu patrão está ali te olhando. Você não está trabalhando para ele. Ele diz: na ausência do seu patrão, trabalhe para o Senhor. Os nossos patrões são autoridades postas acima de nós, para que haja bom funcionamento da estrutura do trabalho em que nós estamos, mas nós estamos trabalhando para Deus. E trabalhar para Deus, eu preciso lhe dizer, não é passar o dia inteiro cantando no trabalho, né? Teve um irmão que disse: pastor, perdi meu emprego. Eu disse: não, irmão, nossa. Você acredita, o meu patrão ficou chateado porque eu passo o dia cantando, orando, levo minha Bíblia, levo meu violão. Eu disse: isso não é trabalhar para a glória de Deus. Isso é negligenciar o trabalho, na verdade. Nós trabalhamos para a glória de Deus cumprindo as funções que temos de maneira correta. Você precisa criar seus filhos para a glória de Deus. Eles precisam conhecer a glória de Deus. Lembrem-se, meus irmãos, você precisa desejar aquilo que você sonha, lembrando da glória de Deus. A oração do Pai Nosso nos ensina isso, não é mesmo? Na oração, chamada oração do Pai Nosso, né, a oração dominical, a oração do Nosso Senhor, ali tem 6 petições. A primeira diz respeito ao nome de Deus. A segunda diz respeito ao reino de Deus. A terceira diz respeito à vontade de Deus. As outras 3 dizem respeito a nós: o pão de cada dia, o perdão dos pecados e a perseverança. Agora, veja, se Cristo está nos ensinando a orar, porque o texto diz: vocês orarão assim. Se ele está ensinando a orar, ele diz que nós devemos, em oração, antes de pedir pelas nossas coisas, pedir pela glória de Deus. O pão de cada dia não é o primeiro ali. Embora nós tornemos as nossas necessidades a primeira coisa e a única coisa em nossas orações. Vocês orarão dizendo: ó Deus, que o teu nome seja santificado, que o teu reino cresça entre os homens, que a tua vontade seja feita. Veja,
aquilo que diz respeito primeiramente à glória do Senhor. E então, depois, Senhor, uma vez que a tua glória está sustentada, uma vez que eu pedi pela tua glória, agora me concede o pão de cada dia. Mas nós invertemos, meus irmãos, a gente faz isso mesmo. A gente nem lembra de dizer uma sequer palavra de adoração ao Senhor enquanto oramos. Um conhecido escritor da época dos puritanos chamado Thomas Boston, ele dizia assim: Cristo ensinou que nós orássemos primeiro por aquilo que diz respeito à sua glória e somente depois por aquilo que diz respeito à nossa necessidade, o pão de cada dia. Porque ele quer nos ensinar que o modo como nós conquistamos o pão, o modo como nós conquistamos aquilo que necessitamos, deve antes glorificar o nome, o reino e a vontade do Senhor. Que coisa forte. Como quem diz: Senhor, se o pão que vai chegar na minha mesa, se o modo como ele chega não honra o teu nome, o teu reino e a tua vontade, se não for assim, eu não quero. Se a maneira ilícita, se o pão chega na mesa de maneira ilícita, ele não honra o nome, o reino e a vontade, e, portanto, não honra a glória de Deus. Deus, portanto, precisa ser glorificado em tudo que fizermos. E, por fim, Deus deve ser glorificado na adoração do seu povo. Nós estamos hoje num sábado, e como bom presbiteriano, nós cremos assim, e os irmãos certamente também. O dia de amanhã, o domingo, é o dia do Senhor. Nós nos reuniremos com a igreja, tal como estamos agora, para cultuar ao Senhor. Quem é o centro dessa adoração? O próprio Deus. Quem é louvado? O próprio Deus. Reunido, portanto, para cultuar ao Senhor, destine a Ele toda a adoração. Faça isto. Não permita que nada interrompa isso, que nada lhe distraia disso, que nada impeça que você esteja reunido com a igreja para esse fim. Não permita. Não permita sequer que você seja, de algum modo, a própria distração disso. Conforme cantamos aqui, em nossos cultos, cantemos cânticos como esses aqui, que glorificam a Deus, que exaltam a glória de Deus, que evidenciam a pessoa de Cristo Jesus, que exaltam a glória de Deus na criação, na sua revelação especial. Ouçamos a voz do Senhor que dirá a nós, por meio da pregação, aquilo que devemos fazer, como devemos viver. Mas nós vivemos um tempo, meus irmãos, em que os cultos são praticados para as pessoas, com o fim de alegrá-las, com o fim de fazê-las se sentirem bem, melhor. Perceba se não é isso. Muitas vezes os ímpios passam a semana vivendo de maneira devassa. Eles chegam numa igreja infiel e eles escutam: está tudo bem com você, Deus está satisfeito com sua vida, não se preocupe com nada, não fique triste com nada. Eles, quando precisam ouvir, arrependam-se dos seus pecados, amem as suas esposas, trabalhem honestamente, cuidem dos seus filhos. Eles escutam assim: está tudo bem com você, não fique preocupado. E então eles dizem: eu não preciso de nenhuma mudança. A adoração voltada ao homem, quando não, são os próprios homens o centro da adoração. Quando nós muitas vezes nos vestimos para ser admirados no culto, para que percebam a roupa nova, o calçado, a indumentária,
para sermos de alguma forma objeto do olhar de alguém ou de alguns, que outros vejam como nós estamos bonitos no culto, desfocando assim os olhares daquele que deve ser observado do princípio ao fim. Quantas distrações nós temos, meus irmãos, e a glória de Deus revelada diante de nós, mas nós estamos distraídos com isto, com aquilo, ou conosco mesmo. Pensem, por exemplo, nos pregadores que eles querem ser objetos de adoração no culto ao Senhor, quando se vestem para impressionar as igrejas que os ouvem, usam relógios que impressionam, roupas que impressionam, falam sobre suas riquezas, contam sobre suas viagens, falam das suas vantagens, sendo eles o centro da admiração no lugar onde o culto é a Deus. Nós precisamos aprender sobre isso, meus irmãos, porque talvez você não seja um pregador assim, mas talvez você goste de alguém assim. Talvez você olhe para eles e não veja nenhum problema. Mas existe um tipo de desvio de adoração que é muito mais perigoso, meus irmãos. É quando nós não temos a verdade sobre Deus dentro de nós. Esse é o pior, porque ele se fica enrustido dentro de nós. Como assim, pastor? O que você sabe sobre Deus leva você a adorá-lo corretamente ou erradamente. Você conhece aquelas pessoas que dizem assim: Deus para mim é isso aqui, não importa o que é para você. É muito comum isso, né? O meu Deus é assim, né? Frase clássica. E aí, essa pessoa tem uma visão errada de Deus e no culto ela adora a essa imagem de Deus que ela tem. Ao Deus que ela tem aqui dentro, não ao Deus da Escritura. É idólatra do Deus que criou dentro do seu coração. Da concepção de Deus que formou de maneira independente. Não aceita, não recebe o Deus da Escritura. Quando é instruído a respeito dele, diz: não, o meu Deus é assim. Quando Deus se revela de uma única forma, no sentido daquilo e da verdade do que ele é, embora ele se manifeste de formas diferentes a cada um de nós, a verdade é a única. Então, se no culto eu, Tiago, estou adorando as minhas impressões de Deus, eu não estou adorando ao verdadeiro Deus. Todos nós devemos adorar e cultuar ao único Deus. Mas essa é uma verdade clara, aliás, duas para a conclusão. Primeiro, quando você vai numa igreja, por meio do culto você sabe o que aqueles irmãos acham de Deus. Pela maneira como eles adoram a Deus, pela maneira como eles se portam diante de Deus. Se eles o tratam como Deus, ou como se ele fosse um colega de infância, manipulado. Percebam as canções de hoje. Deus, vem aqui, senta no meu colo. Eu quero alisar o teu rostinho. Eu quero bater as minhas pálpebras nas tuas, Senhor. Eu quero acariciar o teu cabelo, Jesus. Vem cá, senta no meu colo. É um menino, é um adolescente, é um homem frágil que precisa de um psiquiatra, talvez, de uma terapia boa. Esse não é o Senhor. Deus não é esse que vem e que você faz com ele no colo, você faz musiquinha de naná para ele. Esse não é o Senhor da Escritura. Como estava dentro do carro dirigindo, aí uma música na rádio, de repente era exatamente assim: Senhor, vem, senta no meu colo, eu quero alisar o teu rosto, eu quero sentir os teus cabelos, eu quero te balançar no meu colo. Namoro adolescente. É claramente um humano, pecador e falho, tratando as emoções de, entre aspas, Deus. Quando Isaías 6 resolve essa questão claramente, Isaías 6 diz que Deus estava no trono, querubins estavam ao redor dele.
E veja, com 2 asas eles cobriam o rosto. Querubins que não tinham pecado, que não têm pecado, não se sentem dignos de olhar a face de Deus. Mas os homens se sentem, inclusive de alisar o rosto dele. Inclusive de balançar ele na redinha que fazem no colo. Querubins que não têm pecado não olham. Não porque não podem, porque se sentem indignos. Querubins que não têm do que se envergonhar. Que não têm pecado em si, nem na sua consciência, nem no corpo. Eles curvam-se diante do Senhor. Tamanha glória que Ele tem. E o que a gente vê hoje é, Senhor, aparece aqui, aparece o teu rosto ali. Alguém que diz, Ele estava aqui sentado agora. Meus irmãos, se Deus aparecesse aqui agora, nenhum de nós sobrevivia à sua glória. Ninguém ficaria de pé, pulando, vendo a sua glória, mas todos nós cairíamos ao chão. Dada a perfeição que Ele tem, as nossas imperfeições, Isaías disse, quando eu vi, eu caí prostrado diante dos seus pés e disse, ai de mim. Porque quando o imperfeito é exposto ao perfeito, Isaías disse, eu tive a sensação de que ia perecer. Mas Ele me ergueu e me disse, não temas. Que essa palavra ajude de alguma forma a você ter um pensamento mais elevado sobre a glória de Deus. O Deus que se revela na criação, nesse vento agradável que toca o nosso corpo. O Deus que coloca agora ar nos seus pulmões e você respira. E o Deus que se revela na Escritura como Deus Salvador, que deve ser honrado na maneira como você vive e na maneira como você cultua. Que Deus nos abençoe. Vamos a Ele em uma oração. Curve a sua cabeça, por favor. Ó Deus, nós sabemos muito bem que uma pregação apenas não é possível, Senhor, de explicar algo tão profundo como isso. Nós sabemos, inclusive, que este pregador, nas suas limitações, não conseguirá fazer isso. Porque a tua glória é tão imensa que nenhum homem poderia ser capaz de explicá-la. Nem em 40, 50 minutos, nem em uma eternidade de dias. Mas o teu Espírito pode fazer isso. Ele faz isso. Ele aclara aos corações a verdade eterna, ou as verdades eternas. Então, pelo teu Espírito Santo, Senhor, produz em nós um senso adequado da glória que há em Ti. E que assim, encantados com o Senhor, maravilhados com a Tua beleza, vivamos de maneira digna do Senhor e adoremos de maneira correta. Isso haverá de resultar em bênçãos espirituais. Aqueles que vivem com a consciência da glória de Deus são abençoados. Aqueles que cultuam corretamente diante do Senhor são contemplados pelas bênçãos do Senhor. Os celeiros do Senhor se abrem e Ele derrama as suas bênçãos sobre os fiéis adoradores. Nós oramos e te pedimos por essas coisas. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Meus irmãos, glória a Deus, né, pelo falar do Senhor na sua palavra, né? Nós queremos mais uma vez agradecer ao pastor Tiago, né, por essa presteza, né? Sempre que nós agora estamos convidando, graças a Deus, ele está conosco, né? Esteve no retiro, esteve numa reunião de casais, está aqui conosco mais uma vez, trazendo ensinamento para nossas vidas, que essa palavra possa ficar nos nossos corações, né? Para que, como ele falou aqui, possa se refletir em prática das nossas vidas cristãs. Isso é o mais importante. E como reflexo da gratidão da igreja, pastor, que nós queremos entregar ao Senhor
essa lembrança do Retiro Alto Refúgio, sendo que tem uma restrição. Amanhã o senhor tem que tomar café com ela, né, Natan? E marcar o Instagram da igreja e a gente. Farei. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Irmãos, na saudação dos irmãos, eu cometi a gafe aqui de não fazer menção ao nosso irmão Ícaro, que é ali de Soledade, né? Veio com o pastor Ângelo, quer dizer, veio depois um pouquinho, mas chegou por intermédio do pastor Ângelo. Aqui seja muito bem-vindo, mas também, meu irmão, esse local, viu? Deus te abençoe abundantemente. Queremos também, irmão Netinho, né? Manelzinho está aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Irmãos, nós estaremos com a cantina logo após o término aqui, mais uma vez, né? Já está ali os lanches sendo preparados. Não foi me repassado, mas já tem salgados, né? Tem cachorro-quente e tem outras coisas lá. Canjica com café, viu, Emerson? O negócio tá bom aqui hoje. Então, quem quiser, logo após o término do culto, é aqui ao lado. Amém? Amanhã é o último dia. Foi fraco. Amanhã é o último dia. Infelizmente, irmãos, a vontade da gente é muito bom estar aqui. Eu fico maravilhado. Aqui de manhã, né, pastor? É muito bom. Uma sombra aqui, a gente desfrutando da palavra, verdadeiramente é a mesma. Dá vontade da gente ficar mais tempo aqui, né? Se não tivesse os afazeres, dá vontade da gente ficar aqui mais tempo. Mas amanhã pela manhã, né, às 8 horas, nós teremos o café e 9h30 pretendemos começar, né? O irmão Otoniel, eu vi hoje, e ele disse que pretende vir com a família tomar café aqui. Ele disse, eu quero ir logo de manhãzinha para ir tomar café com vocês lá. Eu digo, venha-se embora. Café tem muito. Acaba pode deixar o embigo de lado aqui de comer. E logo após 9h30 teremos o nosso devocional. A parte da tarde nós temos livre, tem um almoço também para todos que estiverem aqui. E na parte da noite nós estaremos encerrando, né, vai estar conosco, vai estar o grupo das mulheres da Renovo louvando, e vai estar na pregação o nosso irmão João Paulo, viu, pastor Tiago? Ele disse que vem para tocar fogo no Arraial dos Midianitas amanhã, viu? Muito engraçado, gente boa demais, não é? Ele é um irmão precioso. E vai estar aqui pregando a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, eu queria convidar o pastor Cleves para vir aqui à frente fazer a nossa oração aqui, encerrando esse trabalho. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco, todos que se fizeram presente, agradecer ao pastor Ângelo e ao pastor Tiago por ter nos abençoado com a preciosa palavra do Senhor, hoje pela manhã e à noite. Que Deus possa continuar abençoando vossas vidas em Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor por tudo. Saudos irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Oremos, amado. Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus grande e todo-poderoso, exaltado e glorificado esteja o teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, queremos te agradecer pela ministração dessa palavra que teu Espírito Santo trouxe aos nossos corações. Que ele nos ajude a colocar em prática essa palavra, de glorificar o teu nome, de ser grato, Pai, pela salvação, pela substituição de Cristo naquela cruz, para que nós não passássemos por aquele momento de dor e sofrimento. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui, louvando, exaltando, engrandecendo o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Que todos nós possamos viver uma vida também digna desse Deus grandioso e maravilhoso, para a honra e glória do teu santo nome. Nós agradecemos, Pai, por a vida de cada um que aqui chegou. Sabemos que o teu Espírito Santo falou a cada um nesta noite, ao coração de cada um dos irmãos que aqui chegou. Que nós venhamos colocar isso em prática, Pai. Viver a tua palavra, viver como verdadeiros filhos de Deus, buscando cada dia mais ser obediente à tua palavra, sermos submissos, Pai, à tua vontade, para a honra e glória do teu santo nome.
Que o Senhor nos despeça em paz, nos dê uma noite de sono tranquilo, um sono reparador. Aqueles que vão viajar, que o Senhor conduza, livra de todo mal, Pai. Tira todo embaraço, todo laço, Pai. Que o Senhor esteja conduzindo para a honra e glória do teu santo nome, até chegar no seu destino, para a honra e glória do nome do Senhor. E assim já, Pai, eu te agradeço por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Pronto, meus irmãos, está encerrado. Podem cumprimentar um ao outro com a paz do Senhor.